noite, o Presidente da República recebeu hoje o Grupo Parlamentar Amizade Guiné-Bissau-Portugal. O grupo encontra-se no país a convite da Assembleia Nacional Popular no âmbito do reforço das relações de cooperação entre os parlamentos guineense e luso. A delegação portuguesa do Grupo Parlamentar Amizade Guiné-Bissau-Portugal pretende reforçar as relações de cooperação entre os dois povos e Estados e contribuir para uma imagem positiva do país na diáspora. A intenção do grupo foi tornada pública durante o encontro com o Presidente da República no Palácio da República. A amizade é profunda, é de há muito tempo, mas nós queremos reforçar os laços de cooperação. É importante para a Guiné-Bissau, mas também é muito importante para Portugal. E um terceiro objetivo da nossa visita é dar um sinal à comunidade internacional, sobretudo num momento muito importante para a Guiné-Bissau, como sabemos que antecede este período da mesa redonda do próximo dia 25 de março em Bruxelas, de que a República Portuguesa deseja, acredita, crê na capacidade da Guiné-Bissau ultrapassar as suas dificuldades, continuar neste caminho de paz, de solidificação do seu sistema democrático, da estabilidade política e do crescimento económico, que trará naturalmente melhorias para toda a sua população. Para o Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade, Portugal representa para a Guiné-Bissau um parceiro estratégico para o desenvolvimento do país. Nós convidamos os nossos colegas do Grupo Parlamentar de Portugal para virem cá, para constatarem logo, sobretudo neste momento crucial que o país vive, em que tudo está mobilizado para a mesa redonda de Bruxelas. Pensamos que o Portugal sendo um país, um parceiro privilegiado da Guiné-Bissau, poderá desempenhar um papel preponderante nesta caminhada em que nos encontramos, na altura em que tudo está posto para o dia 25 de março. Na sua alocução, o Presidente da República, José Mário Vaz, realçou a importância de formação entre os dois parlamentos e convidou empresários portugueses a investirem no país. Precisamos de Portugal neste momento, sobretudo a nível da formação. Nenhum país avança neste mundo sem formação. Se eu estou aqui a falar, é por causa da formação. Se não tivesse formação, não poderia estar neste momento a falar para os ilíssimos deputados da nação portuguesa. É a formação que me fez chegar ao lugar onde eu estou. Por isso nós gostaríamos de aproveitar de Portugal a formação dos nossos quadros e também a formação dos nossos deputados. Troca de experiência. É isto que enriquece, de facto, a cooperação. A Guiné-Bissau hoje é um país de oportunidade. A Guiné-Bissau é um país onde está tudo por fazer. As estradas, as pontes, hospitais, escolas, fábricas, está tudo por fazer na Guiné-Bissau. É um país de oportunidade. Em vez de sermos acompanhados pelos outros, melhor do que ninguém, se fôssemos acompanhados por Portugal. O encontro com José Mário Vaz serviu igualmente para trocas de presentes e de foto família. A direção da Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, apresentou hoje formalmente ao Presidente da República a existência desta formação política no cenário político nacional. A saída do encontro com o chefe de Estado, Nuno Gomes Nabian, reconheceu o empenho das autoridades políticas e garantiu a contribuição do seu partido para o desenvolvimento do país. O Presidente da República, José Mário Vaz, recebeu em audiência a direção do Partido Assembleia do Povo Unido Partido Democrático da Guiné-Bissau, liderado pelo Nuno Gomes Nabian. O encontro insere-se no quadro dos contactos com os titulares dos órgãos de soberania. A visão é normal, o Presidente da República está empenhado a trabalhar para o bem de todos nós. Portanto, nós sabemos exatamente das dificuldades que o país atravessa, não é? Portanto, exige de todos nós a nossa contribuição. E o Presidente da República, como eu disse, está empenhado para que, de facto, a paz prevalece, para que todos os guineenses, com a política, não é? De mão na lama, para todos os guineenses juntarem para o bem-estar da nossa terra.
Nabian diz que o seu partido está disposto a colaborar com as autoridades nacionais para o desenvolvimento do país. Nós apoiamos, estamos convictos de que podemos dar a contribuição para que o país de facto conheça melhores dias, não é? Então, estamos prontos para trabalhar com a Presidência da República, estamos prontos para trabalhar com a Promotura, com a Assembleia, e é nesta ordem de ideia que nós viemos cá falar com o Sr. Presidente da República. Trata-se do primeiro encontro entre José Mário Vaz e o Nuno Gomes Nabian após as eleições presidenciais. Ainda no Palácio da República, o chefe de Estado José Mário Vaz recebeu em audiência a diretora do Banco Mundial para a África. O encontro visa elogiar os esforços que têm sido feitos depois das eleições gerais e também solidarizar-se com a Guiné-Bissau no âmbito da Estratégia Nacional de Desenvolvimento denominada Terra Arranca. A diretora do Banco Mundial para a África Ocidental esteve reunida com o Presidente da República. À saída da audiência, esse responsável revelou o propósito do encontro que se prende com a sua missão à Guiné-Bissau. Nous sommes ici pour deux raisons, la Banque mondiale. Nous avons un événement, je pense, historique qui va se passer. Estamos aqui por duas razões. Temos um evento histórico que vai acontecer no Banco Mundial a 24 de março, que é o dia em que vamos trazer a nossa estratégia ao Conselho da Administração. Como sabem muito bem, o nosso Conselho de Administração compreende todos os países do mundo que vão ter a ocasião de discutir sobre os avanços feitos pela Guiné-Bissau desde as últimas eleições. Portanto, tudo o que foi feito em relação ao pagamento dos salários aos professores e aos enfermeiros, sobretudo em relação ao facto de que a Guiné-Bissau, enquanto vizinha da Guiné-Conakry, conseguiu fazer uma boa campanha de sensibilização de sucesso e que, apesar das fragilidades de que está a sair, conseguiu salvaguardar-se do flagelo que ameaça muitos países na sub-região. Muitos países na sub-região, o ébola que não houve na Guiné-Bissau. Esta estratégia é muito importante porque é na base da mesma que o Banco Mundial vai acompanhar o governo na visão de desenvolvimento Terra Arranca, como a chamamos. A responsável desta instituição bancária internacional para a zona de integração da Guiné-Bissau manifestou a sua satisfação pelo desempenho das autoridades nacionais pelas medidas de prevenção do surto do ébola. Representantes do poder tradicional mantiveram hoje um encontro com o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira. Os régulas foram encorajar o chefe do governo numa altura em que a atenção está virada à realização da mesa redonda em Bruxelas. Os representantes do poder tradicional mantiveram no Palácio do Governo um encontro com o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira. A finalidade é de encorajar o chefe do Executivo, isto a poucos dias da realização da mesa redonda em Bruxelas. Não é junta, não voz, não fazer um apelo, não pedir, cada que maneira que puder, para não pedir. Tanto de como na regulagem de cada um, aqueles que área muçulmana, feito de ser imãs, feito de ser sábios, é a raça para Guiné-Bissau, que é 25 de março, no momento que é mesa redonda é depois. Parece cuidado, para o pai direito, para o pai direito, para o espírito lá direito, para o ter que por abrir falar com a mim vai para mim, mas graças a Deus, no nome de Deus, que a nós tudo não é pedir Deus. Para não mal tudo corda, mas também senhaduras banda branca para não mal na roça. Yarba kana jaga. Não que pena mais que não for engenheiro se nos puder. Mena ba ya pode ba sipolo. Só se quando eu vai ter o bem, mulher passa daquilo lá. Ou passa tá. Para que nyala mo do supolo onda. Para não pegar para muito coisa de na controle lá. Oto dito no. Dali que ele para, brincadeira que é smokadinho. Tom do yalla mbeng. Se só se compo, botar vai ter ele sem osso. Fiara, nem era hut. Nem por causa da trabalho no caminho. Domingos Simões Pereira agradeceu os régulos pela iniciativa e respeito que demonstraram com o ato. A minha último que eu queria falar, e para corresponder a esse que o secretário de Estado acabou de falar. De facto, esse é uma das coisas que, nos primeiros dias da organização, não me disse que o Estado vai recuperar. Não poder de existência do Estado e que estava a ser efetivo no todo o território nacional. Essa é uma das livre que tem outro tipo de conversa. Vamos idealmente para esse trabalho que não consigo para acelerar
para acelerar a aproximação de exemplos dessa recuperação do nosso aproximação de exemplos de que poder, vamos a falar moderno, oficial, está conviver muito bem com o poder tradicional. Muito bem com o poder tradicional. Com certeza, exemplo do país, na Ruanda, em que cada regra está dado um escrivão. Porque tem um nível de competência que ele está regular. A hora que toma um conjunto de intervir um conjunto de problemas, ele tem um registro oficial de tudo esse trabalho. Falou o nome, não vai para a região. Falou com o nome, para lá, testemunha aqui de cada trabalho vosso com o nome. Não esperamos falar, não ter a condição de falar alguma coisa. Só a questão se pode colocar. Porque a questão está na papel, só de papel. Então não vai com coisas concretas. A partir de lá, você tem a possibilidade de corrigir um ou outro aspecto de economia. Numa altura em que Bissau caminha para a reunião magna de doadores em Bruxelas, o chefe do executivo recebeu o apoio da parte dos representantes do poder tradicional. O primeiro-ministro presidiu hoje a abertura oficial da Conferência Internacional sobre os Direitos Humanos. O evento é organizado em Bissau pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, através do Tribunal. A entoação do hino da CEDEAO marcou o início dos trabalhos da primeira conferência sob o lema Direitos Humanos como valor fundamental da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. A sessão de abertura contou com a presença dos representantes do corpo diplomático, membros do governo, juízes nacionais, assim como os do Tribunal de Justiça da CEDEAO. O Tribunal de Justiça da CEDEAO optou por vir à Guiné, por vir prestar solidariedade a este povo guinense, que tanto tem sido martirizado. Vai haver uma conferência e também um julgamento, que normalmente também ocorre num dos 15 países da CEDEAO. Este ano também trouxe o julgamento para aqui, como forma de sensibilização da população. Por um lado, dar a conhecer à população o mecanismo de funcionamento do Tribunal, quais são as matérias com que o Tribunal lida. Hoje, uma das matérias com que mais temos lidado ao nível do Tribunal de Justiça são os direitos humanos, efetivamente, porque, infelizmente, ao nível dos nossos países, ainda há aqui e ali violações dos direitos humanos. Então, achamos que era pertinente escolher esse tema e debater num dos países da CEDEAO. Vice-presidente da Comissão da CEDEAO, garante uma total colaboração com o Tribunal da Organização Oeste Africana. On behalf of the Commission, em nome da Comissão, garanto-vos que continuaremos engajados em trabalhar em estreita colaboração com o Tribunal para alcançar os objetivos partilhados de fazer a vida dos nossos cidadãos, incluindo os que residem dentro do nosso espaço comunitário, melhor. Juntos, mantenhamos a África Ocidental um império de lei, um lugar mais seguro, protegido, estável e próspero. Stable and prosperous. Ao presidir a abertura oficial da Conferência Internacional sobre os Direitos Humanos, o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira realçou a importância do evento na Guiné-Bissau. Os trabalhos da Conferência Internacional dedicada aos direitos humanos como valor fundamental da CEDEAO vão decorrer até sexta-feira e juntou vários atores ligados à justiça no espaço CEDEAO. O chefe do executivo guinense foi quem presidiu a abertura dos trabalhos. A vossa presença aqui tem um grande significado para a nação guineense, pois demonstra o espírito de solidariedade que existe na nossa família comunitária e revela que, de facto, estamos bem acompanhados. Partilhamos a mesma identidade, a mesma cultura africana, o mesmo espírito de entreajuda. Isto, apesar de reconhecermos que vários fatores têm dificultado a que o meu país consiga, nesta altura,
partilhar plenamente o mesmo grau de desenvolvimento humano de grande parte dos Estados-membros aqui presentes nesta conferência. Chefe do Executivo considera que é um grande desafio falar da justiça na sua estreita ligação com o exercício democrático, quando não são observados os mais elementares direitos dos cidadãos. É com efeito um grande desafio abordar a justiça na sua ligação intrínseca ao exercício democrático, quando os mais básicos direitos humanos escasseiam. Quando continuam a morrer crianças nos nossos precários hospitais, por falta de recursos humanos qualificados, de materiais e instalações condignas. Como achar garantido o direito à vida de mães e de seus filhos? Como pensamos nós, guineenses, no direito à prosperidade, quando os nossos jovens se mostram perdidos no sonho de conseguir um emprego condigno? Como podemos falar de direitos políticos quando nunca nenhum governo na Guiné-Bissau conseguiu cumprir a vontade democrática do povo e foi no passado e vai sendo no presente enfraquecido pela vontade das minorias políticas e sociais? Eis porque especial podermos falar, debater a democracia, os direitos humanos aqui em Bissau hoje, na vossa distinta presença. Porque o país vive um outro otimismo, uma nova esperança, que só as nações amigas e a nossa comunidade sabem proporcionar. Com a vossa ajuda, preparamos uma mesa redonda que terá lugar já no próximo dia 25 de março, em Bruxelas. Contamos com a presença de todos para juntos promovermos, dentre outros, melhores direitos humanos para as nossas nações. Portanto, esta sessão acontece num momento muito especial para a Guiné-Bissau. A conferência, com a duração de 3 dias, visa familiarizar os participantes com a jurisprudência do Tribunal em matéria dos direitos fundamentais, refletir sobre os aspectos jurídicos da integração na África Ocidental e entre outros. No âmbito da edição, ou seja, da primeira de homenagear-te, uma iniciativa de celebração da nossa memória coletiva, o Movimento da Ação Cidadã prevê para amanhã uma homenagem ao cineasta Flora Gomes. Encontram-se no estúdio da televisão da Guiné-Bissau os coordenadores, membros coordenadores do Movimento Ação Cidadã, nomeadamente os sociólogos Miguel Barros e António Spencer Embaló, aos quais vamos começar por cumprimentar. Boa noite, ilustres convidados. Sejam bem-vindos a esta edição do Telejornal. Amanhã acontece em Bissau uma homenagem a uma figura pública que é o profissional da 7ª arte, neste caso Flora Gomes. O que é que se pretende com esta iniciativa? Vai-se romper, digamos assim, com homenagens a título póstumo? Boa noite e muito obrigado à televisão da Guiné-Bissau por proporcionar-nos esta oportunidade para falarmos um bocadinho daquilo que é homenagear-te, daquilo que vai acontecer amanhã na Fortaleza da Moura. Desculpa. Homenagear-te é um bocado a inquietação do próprio movimento Ação Cidadã, inquietação no sentido de conseguirmos promover os valores positivos nesta sociedade. Como estávamos muito inquietos em relação a determinados valores que continuam a ser promovidos e os valores positivos acabam por ter um espaço de promoção muito resíduo, entendemos que devemos apostar na promoção do trabalho, o trabalho como valor em si mesmo. E nesse sentido criamos um espaço de celebração daquilo que são os nossos valores, daquilo que valoriza o trabalho. E acreditamos e revemos no Flora Gomes, no trabalho do Flora Gomes, como um espaço ou um tipo de trabalho que deve ser promovido, como algo que deve ser continuado no tempo. Começamos a edição, essa primeira edição com os trabalhos do Flora Gomes em dezembro, através de um workshop de cinema, porque acreditamos que, apesar de todo o trabalho que o Flora já apresentou, já nos apresentou em público, acreditamos que é preciso também, num espaço mais reduzido, num espaço mais próximo dos jovens, demonstrar de forma clara que
tipo de técnicas, como é que se faz cinema. Por isso mesmo promovemos durante 5 dias, em dezembro, um workshop de cinema. A seguir promovemos também um espaço de reflexão internacional. Veio cá o professor da Universidade de Michigan, que partilhou conosco aquilo que tem sido a repercussão do trabalho do Flora Gomes além fronteiras, sobretudo Brasil, Estados Unidos e Portugal. A seguir a conferência internacional, tivemos um primeiro culminar, digamos assim, deste processo com o gala da homenagem, que faz um resumo daquilo que aconteceu tanto no workshop quanto na conferência internacional. Agora estamos a fechar com o livro, porque acreditamos piamente que todas aquelas repercussões que eu falava há bocado, que tem motivado, ou seja, o trabalho do Flora tem motivado muita reflexão, muita investigação além fronteiras, devemos trazer isso também cá dentro. Desafiamos alguns pensadores nacionais e internacionais que escreveram especificamente o livro esse que vai ser lançado amanhã, e a edição na sessão da manhã terá um duplo caráter de fechar a primeira edição do Homenagearte, mas também lançar a segunda edição. Portanto, esta é a estreia de homenagens promovidas pela Homenagearte. O que é que se pode destacar como um dos critérios de elegibilidade de Flora Gomes a esta homenagem que vai acontecer amanhã? Exatamente a questão do trabalho do percurso. Acreditamos que é fácil. Hoje em dia, infelizmente, esta é a nossa leitura movimentação cidadã, vale o que vale. Mas acreditamos que é relativamente fácil, se não muito fácil, partir do zero, chegar ao 100, partindo caminhos, utilizando atalhos. E aquilo que nós queremos promover é um percurso. Eu, Flora, fiz percurso, eu já falei uma dezena de vezes sobre isso. Quando ele foi chamado para ir estudar cinema, nem sequer conhecia fotografia. Entretanto, hoje é um cineasta de referência africana e mundial. Porquê? Porque fez um percurso. Estudou, depois trabalhou arduamente, começou com os filmes com pouquíssimos recursos e hoje estamos a celebrar trabalhos como República de Menino, que é absolutamente reconhecido internacionalmente. É exatamente isso que queremos promover. Esse é o nosso critério de base. Ver nas figuras e entidades nacionais, porque homenagear-te além de figuras, não é? Ou seja, é além de pessoas, também iremos chegar ao ponto de homenagear as entidades, as instituições que promovem o trabalho como um valor em si. Esse é o nosso critério. Miguel, o evento acontece amanhã na Fortaleza da Moura. O que é que se pode dizer em relação à importância ou simbolismo do espaço escolhido para o lançamento do livro? Uma das características importantes do nosso trabalho tem a ver também com as possibilidades de construção de resiliência dentro do nosso próprio espaço identitário e cultural. E a Moura representa, do nosso ponto de vista, um património nacional que deve ser promovido enquanto tal, mas ao mesmo tempo também um elemento de referência coletiva, a nossa memória histórica em relação à nossa resistência, e ao mesmo tempo também projetar isso para aquilo que são os cenários futuros de resistência, tendo naquilo que o Spencer apresentou como o ideal do trabalho enquanto um valor cultural, mas ao mesmo tempo também o elemento que é agregador, que nos une à volta de uma memória coletiva no qual nós todos identificamos. Daí que hoje o desafio que existe é levar a Moura a jogar também um papel não só de um espaço de encontro entre gerações, mas também um espaço de encontro entre guineenses, quer civis, quer militares, à volta daquilo que é o elemento de referência. A Moura alberga Amílcar Cabral, a Moura alberga outros combatentes de verdade da pátria, a Moura tem um valor simbólico também da presença estrangeira e colonial na Guiné-Bissau, e a Moura é um património no qual os guineenses podem também fazer valer a sua capacidade de transformar a sociedade e ter o seu lugar no mundo. Daí que quisemos, com essa singela atividade, levar um momento de celebração da resistência e, ao mesmo tempo, um momento da redefinição daquilo que nós achávamos que podia ser um elemento de mais-valia do papel da Moura numa nova configuração da sociedade guineense. E muito melhor, o livro podia servir também desse momento de mostrar como é que esse espaço pode ser abordado numa perspectiva muito mais holística e, ao mesmo tempo,
que agregue as diferentes sensibilidades, diferentes gerações dos guineenses à volta daquilo que é o nosso património nacional e dessa forma convocar os guineenses para a valorização do património nacional cultural que é a Mura. Flora Gomes, o cineasta visionário é o título desta obra literária que entra no panorama nacional. Qual vai ser o contributo desta obra em específico? A obra é dividida em 4 partes. O prefácio é feito pelo nosso Carlos Lopes, mas logo a seguir temos um pensamento que enquadra o livro do ponto de vista ideológico e identitário. Os 2 professores da Universidade de Michigan, Fernando Arenas, e a coordenadora, a diretora do Centro de Estudos Africanos e Afro-Americanos, Frida Ekoto, de origem camerunesa, trabalharam sobre as influências africanas na produção cinematográfica do Flora Gomes. Na segunda parte, recorremos aos principais teses e dissertações relativamente à produção cinematográfica do Flora Gomes em alguns países. Nós identificamos 24, mas limitamos a tirar só 4 por agora, que mostra os diferentes ângulos e olhares em relação à cinematografia, à estética, ao conteúdo, à questão da identidade, à questão da resistência, à questão da construção do futuro dentro daquilo que é a visão do cineasta Flora Gomes. Na terceira parte, selecionamos também um conjunto de entrevistas que o Flora concedeu a diferentes jornalistas, mas optamos por selecionar de um jornalista guineense, no qual ele fala um bocado da sua visão relativamente ao papel do cinema no contexto africano e a sua visão relativamente ao desenvolvimento da África. E fechamos com uma biografia comentária do Peter Caribe Mendy, que demonstra desde o nascimento da Flora como é que o mundo estava a transformar-se e qual é também que tem sido o papel de Flora na influência do mundo do ponto de vista cinematográfico. É esse conjunto de trabalho que achávamos que podia ser um bom contributo para perenizar o trabalho de Flora Gomes na memória dos guineenses, mas também salvaguardar a necessidade da produção literária, da produção da nossa história e servir de veículo de educação das crianças, das futuras gerações, relativamente ao nosso património cultural e histórico. Portanto, amanhã representa um dos pontos mais altos desta obra já pronta. O que é que quer dizer em relação aos eleitores que vão ter acesso a este livro a partir de amanhã? Ou pelo menos os que já têm acesso? António? Eu acho que o que vão ter acesso é exatamente reflexões que têm a ver com o percurso de Flora, que têm a ver com a forma muito particular de contar a história que Flora tem nos apresentado ao longo destes anos todos. É isso que vão ter acesso a essa forma de representação, aliás, a forma de reflexão que tem várias vertentes que irão encontrar neste livro. E o que nós iremos encontrar, sobretudo, o que nós estamos predispostos a oferecer também, enquanto um movimento Ação Cidadã, é contar com a nossa singela contribuição, no sentido de conseguir, e com isso fazer a ligação com a Mura, dar o nosso contributo de atingir o patamar de promoção de um militar como um cidadão que é transformador da sua própria realidade. Ou seja, essa ideia de um ter militar cidadão é uma das ideias que nos impõe, é uma espécie dos novos desafios do movimento Ação Cidadã. Por isso também, e nós desde já agradecemos a autoridades militares por terem aceito este desafio, porque é um desafio, não é nada comum ter parcerias com organizações da sociedade civil para a promoção desta ideia, a ideia de cidadania, a ideia de ter militares cidadão e militares que serão capazes de transformar a sua realidade, como garantindo exatamente o exercício de cidadania aos cidadãos guineenses. Esta é a ideia, é um bocadinho disto, um cheirinho disto que irão encontrar no livro. Portanto, estamos a aproximar ao fim dessa entrevista. Eventualmente, algo que queiram dizer às pessoas que vão estar amanhã na Fortaleza da Mura, Miguel? O importante para nós é quando estamos a fechar o ciclo, sermos capazes de abrir novos ciclos. Por isso, na sessão da manhã, vamos fechar o primeiro ciclo da primeira edição, na qual fecha-se com o cinema, mas o movimento também achou que devia novamente refletir na possibilidade de encontrar outras apostas para esta fase. Daí que amanhã também nós vamos anunciar qual é o conjunto de trabalho
sempre na linha cultural, que vai ser centro da nossa homenagem para a segunda edição. E se nesta primeira fase nós fomos desafiados pelo slogan do Flora, minha fala, não tem coça, agora temos que ser capazes de ousar também construir alguma coisa. E é na base dessa ousadia que nós convidamos as pessoas a irem visitar a Amura, nessa perspectiva cultural, e ao mesmo tempo também fazer desse momento um momento de celebração da nossa dignidade. E dessa perspectiva, o facto de Amura ser o palco de celebração do lançamento do livro e da abertura da segunda fase do Homenagear é um apelo também que nós fazemos à sociedade guineense para deixar cair todas as dimensões dos preconceitos que existem relativamente aos militares. Estamos numa fase nova, é preciso convocar as pessoas para aquilo que de melhor temos. E daquilo que de melhor temos é a nossa cultura. É a partir do viés cultural que achamos que a transformação da sociedade guineense nos interpela a todos, coletivamente, individualmente, para assumir a transformação da Guiné-Bissau enquanto uma conquista nossa. E é por isso também, mais uma vez, que apelo aos telespectadores a irem amanhã, a partir das 5h30 da tarde, participar nessa celebração. Muito obrigado, ilustres convidados. Chegamos ao fim desta entrevista e, da nossa parte, formulamos votos que o lançamento da manhã seja um evento bem sucedido e que a sociedade guineense tire bom proveito desta obra literária. Muito obrigado. Muito obrigado. E por cá prosseguimos com notícias ainda do âmbito nacional. O Primeiro-Ministro manteve ontem um encontro com as chefias militares. O propósito do encontro é de apresentar e discutir o projeto que será apresentado em Bruxelas, na mesa redonda. Muito obrigado. Domingos Simões Pereira apresentou o projeto que o governo vai levar para a Conferência dos Doadores aos responsáveis militares que debateram e aprovaram o documento e ainda encorajaram a comitiva que irá viajar para Bruxelas. Não tem nada como se diz, não tem um plano de desenvolvimento da discussão. Isso significa que nós tudo em conjunto, não tem que parlamento, não tem que se sentar a nós, cada dia tem que falar, tudo isso, não me se tudo para. Se é assim, primeiro-ministro, não há caminho para completar. Segundo todos os parceiros que acompanham a Guiné-Bissau, o governo de Guiné-Bissau nesses esforços, primeiro coisa que é para cuidar é a questão da reforma do setor da defesa e segurança. Portanto, a nós tudo não tem que se sintonizar, a nós tudo não tem que estar engajado para nós fazer o trabalho, de maneira que o governo, por exemplo, citou, a nós sectorialmente, para que estabilize esse plano, está direito. Tout est basé sur la paix et la sécurité, d'où l'importance de nous, les forces de défense. Tudo se repousa sobre a paz e a boa governação de um país. O que quer dizer que nós, as forças da defesa e segurança, somos interpelados a agir efetivamente para acompanhar este programa. Nós, forças da defesa e segurança da ECOMIP, com os nossos irmãos aqui presentes, estamos disponíveis a ajudar principalmente o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, portanto, ajudá-lo para o cumprimento das tarefas que gostaria de confiar à reforma das forças da defesa e segurança no quadro da execução desta visão estratégica. Confier aux forces de défense et de sécurité dans le cadre de l'exécution de cette vision stratégique. O chefe do governo considerou que foi um trabalho muito sério, mas para que tudo o que consta no projeto seja concretizado, tem que haver colaboração de todos os guineenses. O documento que nós leva para Bruxelas não me estipa que seja um documento que fazido só na pensa na Bruxelas. Não me estipa que seja um documento de nós. Um documento que nos mostra qualquer visão. Onde é que não pensa como não deve chegar, onde é que não me chegar. Como é que não pensa como não deve baitela. Para ver aquilo que manda, na elaboração do documento, não vai ler primeiro tudo que outros documentos estruturantes que tem Bahia. Porque nós reconhecemos como o caos que nós estamos a começar é exercício. Tudo outro governos que passa, tudo outras administrações que passa, é ter na Bahia alguma contribuição nesse sentido. Não tem projetos concretos que não vai apresentar. E se contrariamente a resposta ser o positivo, não tem uma ideia muito clara de que é que não pensa como e preciso fazer. Mas tudo o que não vai, teos, tudo o que receber no teos, mensagem e um som. Eu falei, esse que vou pedindo é importante, mas é coisas que dependem do outro guinte. A voz agora, o que depende de vós? E o que depende de nós e para não depender outro. A mesa redonda dos parceiros da Guiné-Bissau terá lugar em Bruxelas no dia 25 do mês em curso.
Foi apresentada e discutida na ANP a alteração da lei da própria Assembleia Nacional Popular. Trata-se de um documento de 29 páginas e 79 artigos. Na sessão de hoje foi apresentado o projeto de alteração da Lei Orgânica da Assembleia Nacional Popular, uma apresentação seguida de esclarecimento de alguns itens que sofreram uma alteração em relação à antiga lei. O período antes da ordem do dia foi dispensado hoje para a reorganização dos pontos constantes na ordem do dia. Foi projetado uma nova ordem do dia em que o debate, defesa e segurança, o uso do véu islâmico e das práticas de seitas religiosas inapropriadas no país é um dos pontos mais quentes. Os documentos projetados no âmbito das reformas da Assembleia Nacional Popular continuam a merecer a preocupação dos deputados. Nesse sentido, outros projetos de alteração foram introduzidos e votados: os estatutos de deputado, projeto de lei sobre o procedimento de vinculação internacional do Estado da Guiné-Bissau, assim como o estatuto de líder da oposição. A Assembleia Nacional Popular prossegue as ações com vista a alterar certas leis e adequá-las à nova situação sociopolítica. O ministro dos Recursos Naturais disse que, a partir de maio do próximo ano, a Guiné-Bissau, ou seja, todos os países que fazem parte da OMVG, Organização para o Aproveitamento do Rio Gâmbia, vão começar a beneficiar da energia produzida por esta barragem. Daniel Gomes citou algumas partes do país que serão estações de redistribuição. Da bacia do Rio Gâmbia, criada há mais de 20 anos, integram neste projeto hidrográfico a Guiné-Bissau, Senegal, Gâmbia e a Guiné-Conakry. No olhar do ministro dos Recursos Naturais, Daniel Gomes, garante que até maio de 2016 os 4 países estarão em condições de beneficiar de energia produzida pela força de águas. A barragem de Caletá no Guiné-Conakry é uma barragem com grande potência, com mais de 284 megawatts que estão a ser construídos, né, que vão ser produzidos. A energia limpa, a energia hidráulica, da força da água. Portanto, é uma vantagem para estes países, para estes 4 países, porque, como sabemos, a energia constitui, de facto, a parte motora do desenvolvimento. E, produzindo esta energia em Caletá, a partir do mês de maio, obviamente que os países teriam que ter condições de poder transportar essa energia para os respectivos países. E no caso específico da Guiné-Bissau, no nosso território passará, digamos, vamos ter 4 estações no país. 4. E estas estações são estações que, a partir das quais vai se distribuir, né, a rede interna da energia. A rede interna. Por exemplo, no sul, vamos ter na zona sul, zona de Kuntabani, uma estação que vai sair da Guiné-Conakry. A partir dessa estação vai se derivar, né, as linhas internas para a distribuição da energia para o sul do país. E a outra estação estará em Bambadinka, e a partir dessa estação de Bambadinka vai se derivar a linha interna para leste do país. As pessoas devem compreender isso. No norte, em Mansoa, vamos ter uma outra estação. E essa estação de Mansoa vai se derivar as linhas internas para o norte da Guiné-Bissau. E a linha que entrará para Bissau vai ficar na zona de Antula, vai dar a distribuição para Bissau, Biombo e afins. Daniel Gomes, falando no quadro de um acordo com o Banco Mundial, principal financiador deste projeto subregional, e a Guiné-Bissau vai beneficiar de 78 milhões de dólares americanos para a construção da rede de alta tensão de 218 kV. O capitão dos portos da Guiné-Bissau, Mário Domingos Gomes, apelou hoje aos marinheiros no sentido de terem calma enquanto prosseguem diligências sobre a fuga ocorrida de navios no sábado passado. Enquanto isso, os marinheiros estiveram em manifestação à frente das instalações do Instituto Marítimo Portuário, onde pediram a demissão do capitão dos portos da Guiné-Bissau e também que seja responsabilizado o agente responsável pela fuga de 11 navios, nomeadamente 9 da China e 2 da União Europeia.
Foi durante uma conferência de imprensa conjunta com o assessor jurídico que o capitão dos portos falou dos procedimentos para o embarque dos marinheiros, aos quais apelou que tenham calma enquanto prosseguem as diligências sobre a fuga dos barcos. Na caso de barco de pesca, a hora que conseguir licença, ele pede celebração de contrato. E que celebração de contrato, li que está celebrado. A nós que está manda celebrar, a nós que está de visto, papel e de lei, e cadê nenhum carro. Com marinheiros. Então, naquele papel, marinheiro está assina, a gente está assina e a autoridade marítima está de visto, e quem que está de visto na autoridade marítima é capitão dos portos. Depois se carimbo. Então, nestes 3 casos que nós falamos, e que foi caso, isso significa como eles violam totalmente que deve fazer concretamente. Nós estamos a trabalho para tudo gente, sobretudo o sindicato, para calma, porque não queremos trabalhar fora de lei, não vai dentro da lei, que a lei fala é que não cumpre. O responsável pelos assuntos jurídicos da instituição admitiu a gravidade e falou de uma solução legal para o assunto, tanto assim que, conforme disse, 3 companhias já foram intimadas. Não se vê barco sair com o número de gente, que quantidade. Não se vê 10 ou 200, é muito grave. Mas diligências está. Esse ainda está no âmbito de nossas competências e não resolver, e não com pressão de terceiros. Não resolver, isso que tem sido hábito, não resolve o problema ali. Não quer trabalhar com pressão de ninguém, de sindicatos, de que. E esse apelo que nós falamos, para retomar, que meios que não está tendo. E não está aberto, e que para via desse, mal entender, não se vê como se apontando, se vem junto de nós, talvez se posicione a ser bom troço. Enquanto decorria a conferência de imprensa, os marinheiros manifestavam à frente das instalações do Instituto Marítimo Portuário. Capitão, fora! Capitão, fora! Fora! Capitão, fora! Capitão, fora! Em nome dos marinheiros falou João Cá e apontou a detenção do agente responsável pela fuga dos navios. Não exige. Se quando que barco vai fora de âmbito de acordo ou de ata para capitão de porto, para mostrar sua competência, para que a gente para não olhar a calabouço. Para ele julgar, para ter certeza, para o capitão de porto ter a competência de julgar qualquer processo e mandar ao Ministério Público cópia. Não ficar ali a trabalhar, não ficar na sol, a polícia ficar na sol até 4 horas. Amanhã a polícia fica na sol até 4 horas. Não fica na sol todo dia 4 horas. Impõe-se a necessidade de esclarecimentos mútuos e do diálogo entre as partes. No país foram confirmados os primeiros casos de surto do sarampo. Dos 35 casos submetidos aos exames, 11 deram positivo. Daí a Ministra da Saúde, Valentina Mendes, alertou a todos sobre a existência desta doença. 15 de janeiro a 13 de março deste ano, deram entrada no Laboratório Nacional de Saúde Pública 35 amostras de sangue com suspeita de sarampo. Essas amostras são provenientes das regiões sanitárias de Cacheu, Bafatá, Tombali, Bijagós e Setor Autônomo de Bissau. Desses 35 amostras, foram analisados 29 amostras e 11 dessas amostras deram positivas para sarampo. Portanto, na região de Bafatá, eram 7 casos suspeitos, 9 suspeitos e 7 confirmados. Região de Cacheu, 3 casos suspeitos e 1 caso confirmado. Região de Tombali, 2 suspeitos e os 2 foram confirmados. Setor Autônomo de Bissau, 15 suspeitos e 2 casos confirmados. Portanto, no total, 11 casos confirmados de sarampo. Nós queremos anunciar a definição de casos de sarampo. Qualquer criança que apareça com febre alta, erupções na pele, tosse, conjuntivite e manchas na boca, favor, os pais encarregados de educação levem essas crianças a um posto sanitário mais próximo ou a um hospital, porque pode ser casos de sarampo que estamos a ter epidemia no país.
O Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Guiné-Bissau visitou ontem o Hospital Nacional Simão Mendes. A convite dos seus homólogos guineenses, os parlamentares portugueses percorreram algumas dependências do maior centro hospitalar do país. Com o objetivo de conhecer a real situação do setor de saúde guineense, a missão portuguesa visitou ontem os serviços da urgência, maternidade e pediatria do Hospital Nacional Simão Mendes. Aproveitamos, como devem compreender, a nossa estadia para conhecer a realidade local. E desde logo uma realidade que é sempre muito cara às populações. Os serviços públicos essenciais da saúde são absolutamente cruciais. São aqui na Guiné-Bissau, são em qualquer outro país. E por isso também tivemos esse cuidado de conhecer esta realidade. Sabemos que é um trabalho que tem vindo a ser feito por profissionais. Há profissionais interessados, há profissionais que se empenham, há claramente também necessidades que é preciso colmatar. A visita dos parlamentares portugueses foi conduzida pela diretora-geral desta maior unidade hospitalar do país, que lhes manifestou as preocupações dos profissionais da saúde guineense. Nós tentamos mostrar qual é a nossa realidade. Levamos no Banco de Socorro para ver mais ou menos como nós funcionamos e eles viram qual é a nossa realidade. Depois passamos para a maternidade, também viram a realidade. E agora a pediatria, mas só que eles estão com pressa e não acabamos de mostrar tudo o que temos, não? Para ver o que é que ajudas é que eles podem fazer para nós. Essas preocupações farão parte da bagagem deste grupo parlamentar português que termina a sua missão no país amanhã. Todas as preocupações que nos foram transmitidas aqui serão levadas naturalmente ao conhecimento do Parlamento Português, já que esta delegação é composta por representantes de todos os partidos políticos, com assento parlamentar, do maior ao mais pequeno. E, portanto, todos nós faremos também o nosso próprio trabalho dentro do Parlamento, em cada um dos grupos parlamentares, para que possamos também ser úteis nessa medida. A visita dos deputados Luz ao Hospital Nacional Simão Mendes foi possível graças ao Grupo Parlamentar da Amizade Guiné-Bissau e Portugal. Nós fizemos a questão de trazer a visita para o Hospital Simão Mendes, porque sabemos que, para além de ser o primeiro grande hospital do país, nós sabemos também que há enormes dificuldades com que os nossos profissionais se defrontam. E Portugal está sempre disponível, está sempre ao nosso lado, daí a razão pela qual trouxemos esta equipa para virem visitar pelo menos o Hospital Simão Mendes. Ainda ontem a delegação portuguesa visitou também o Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas, IBAP. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural apresentou hoje aos parceiros o Plano Estratégico e Operacional 2015-2020 e igualmente o Plano de Apoio à Campanha Agrícola 2015-2016. O ato contou com a presença de vários parceiros de desenvolvimento. O Ministério da Agricultura fez a apresentação de 4 projetos do Plano Estratégico e Operacional que serão apresentados pelo Governo na mesa redonda em Bruxelas e, igualmente, o Plano de Apoio à Campanha Agrícola 2015-2016 aos parceiros. Para o titular da pasta, é uma estratégia de sensibilização para o sucesso do setor. Nós apresentamos primeiro o Plano Estratégico Operacional. Um documento que o Governo leva para a mesa redonda. Como sabe, o setor da agricultura é um dos pilares deste documento. Por isso, nós achamos por bem, com os parceiros mais diretos que o Ministério da Agricultura tem, fazer uma estratégia de sensibilização, de mobilização, de forma a que, na mesa redonda, possam ajudar-nos a mobilizar os recursos necessários, como estão consignados no programa. Segundo o representante da FAO na Guiné-Bissau, o Ministério dispõe de um programa continentalmente reconhecido e que também é uma referência a nível da sub-região. Faire remarquer que o Ministério dispose de um programa. Gostaria de destacar que o Ministério dispõe de um programa continentalmente reconhecido e que é uma referência subregional a nível do desenvolvimento agrário e da obtenção de investimentos. Refiro-me ao Programa Nacional de Investimento Agrícola. Para a Pereira, o Ministério definiu prioridades que vão ser desenvolvidas através deste plano. Definimos as prioridades e os parceiros com os quais estamos a contar no programa. Aquilo que consignamos ao Governo
está em 1,9 mil milhões de francos CFAs, mas distribuídos também em prioridades, níveis de prioridades. Espero que vamos poder contar com os apoios necessários. De recordar que a campanha agrícola terá o seu lançamento oficial no dia 29 de maio próximo, com o objetivo de atacar todas as atividades da produção agrícola, entre as quais a produção do sésamo. É a notícia do setor agrário a terminar esta edição do telejornal na televisão da Guiné-Bissau, numa apresentação de João Umpametes. Despeço-me em nome de toda a equipa e formulamos votos que amanhã volte a estar connosco a partir das 21 horas. Fique bem e até lá.